E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Betão. Opa, deixa meu remédio fora dessa. Vamos aqui fazer mais uma dungeon. Dessa vez eu quero falar com vocês sobre cavernas. Bom, o que seria uma dungeon sem um sistema de cavernas? E aqui eu vou mostrar para vocês um jeito muito fácil, muito simples de fazer caverna. Faça alguns círculos, tamanhos diferentes. Veja, não precisa nem ser perfeito. Veja meus círculos, que coisas horríveis. E agora você vai fazer passagens ligando um círculo ao outro. Veja, é uma maneira muito fácil de fazer a sua dungeon. E sempre que você puder, faça curvas. Ué, Betão, por que curvas? Eu não sei se você já teve o prazer ou a experiência claustrofóbica de andar em uma caverna. Eu já tive quando eu fui a Sintra, em Portugal. Lá tem o Castelo da Pena, e no Castelo da Pena tem uma visitação que você faz a uma caverna, que acho que é a Gruta de Leda, uma coisa assim. E essa gruta é uma das experiências mais claustrofóbicas que eu já tive na minha vida. Eu fui com o meu filho e foi assim muito, muito interessante mesmo. Então, nosso sistema de cavernas tá mais ou menos aqui. E agora o que eu vou fazer? Bom, eu fiz círculos, né? Vamos dar uma achatada nesses círculos, vamos dar uma forma mais assim incomum. Por quê? Porque os bolsões de caverna nem sempre são circulares, né? Então, e assim, voltando ao passeio em Sintra, né? Depois eu coloco umas fotos para vocês verem que coisa linda. Mas o passeio foi muito divertido, mas assim, extremamente assustador, amigo. Por quê? Nós que estamos acostumados a ver cavernas só em filmes, a gente não tem noção de como é uma caverna de verdade. E olha, não é das sensações mais agradáveis do mundo, não. Eu tenho 1,90 m, então a boa parte do caminho a caverna passou eu tive que passar abaixado. E assim, pinga água o tempo todo, mesmo durante o dia, com várias fontes de alimentação de luz entrando por todo lado, foi super complicado, porque a gente tinha que se abaixar e pingava água do teto o tempo inteiro. Eu não pude deixar de pensar que ali era o lugar perfeito para alguns goblins fazerem uma emboscada, né? Bom, faça os ajustes que você tem que fazer. Se precisar fazer alguns dead ends, faça. Bom, basicamente a nossa caverna está pronta. E o que a gente vai fazer aqui, Betão? Bom, a gente pode pensar qualquer tipo de aventura para um lugar como esse. Mas o meu favorito é que alguém se perdeu aqui e você tem que encontrar, né? Quem será que se perdeu aqui? Quem será que foi besta o bastante de se perder aqui? Então, de novo, você só precisa cobrir as linhas que você fez. Não se preocupe se ficar muito estranho ou tiver algum formato diferenciado. E um mapa desses assim de caverna, ele serve para muita coisa. Uma caverna em que alguém se perdeu? Ok, perfeito. Uma caverna que guarda um tesouro escondido de um pirata à beira-mar, e áreas da caverna que agora estão submersas. Perfeito também. O covil de uma criatura nova, por exemplo, uma formiga gigante que cospe fogo. Poxa, isso daqui é bacana, hein? Então, você pode fazer isso Esse é um mapa que a gente chama de mapa coringa. Ele funciona bem para qualquer coisa que você puder pensar.
qualquer coisa mesmo. Acho que a sombra tá esquisita da minha mão, né? Ah, mas fazer o que, bicho? Não tem jeito. Tá ouvindo esse som aí fora? O pessoal lá fora tá assistindo Dora Aventureira, o filme. É, amigo. Isso é incrível. Bom, vamos lá. Vamos continuar fazendo. Então, você pode fazer também uma coisa bem legal, que é aumentar ou diminuir os níveis da caverna. Por exemplo, colocar indicações no mapa que a caverna está descendo ou está subindo. Quando você faz isso, você tem uma oportunidade incrível de criar níveis diferentes. Vamos fazer um para você entender aqui. Vamos colocar mais um bolsão aqui, fazer uma ligação aqui e ela vai passar aqui por baixo e vai encontrar esta outra caverna aqui. E aí ela vai subir e descer. Vai ficar bem bacaninha, você vai ver que o estilo é muito tranquilo de fazer. Então, vamos pensar o que a gente poderia fazer nessa caverna. Crianças perdidas? Talvez um covil de um goblin, talvez covil de alguma outra criatura. Não, realmente não é um problema. E lembra que eu falei? Veja essa seção aqui, a gente vai colocar uns degrauzinhos indicando que nós estamos descendo. E como essa parte aqui sendo a mais baixa, pronto. E aqui já indica, passou por aqui, deu a volta, desceu aqui, desceu, esse deve ser o ponto mais baixo. Talvez a gente coloque um poço, alguma coisa aqui, né? Outra coisa que você tem que pensar, quais são os elementos que você vai colocar aqui que são permanentes e quais são os elementos que você vai deixar como provisórios. Um elemento permanente é aquilo que você coloca direto no desenho, é aquilo que vai fazer parte sempre. Por exemplo, se eu coloco uma passagem colapsada, ela vai estar colapsada para sempre. Se eu coloco algumas pedras no meio do caminho, alguns detritos, ou quem sabe um rio subterrâneo que corta o lugar, se eu fizer isso com um marcador permanente, ele será permanente. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca aqui. Beleza, então nossa dungeon está praticamente pronta. Vamos só acrescentar algumas coisas. Aqui a gente pode fazer um desnívelzinho para indicar que desce aqui, tá vendo? Acho que eu vou aumentar para você ver, tá vendo? Desnívelzinho. E aqui vamos colocar algumas coisas, sabe, algumas pedras. Talvez seja o lugar perfeito para uma emboscada goblin, né? Talvez seja um local de pistas. Quem sabe isso aqui foi um antigo forte dos anões, né? Talvez colocar umas colunas caídas, algumas coisas assim, alguns estilos de pedra. Isso ajuda a criar uma relação mais firme com o lugar.
gerar aquela dúvida, o que é que tinha aqui antes de, seja lá o que foi que aconteceu aqui. Então aqui a gente pode colocar um altar, a gente pode colocar também mais algumas pedras. Imagina, você está investigando uma caverna onde uns moleques sumiram e de repente encontra restos de um templo subterrâneo. Cara, que incrível, hein? É desse tipo de coisa que vale a pena numa aventura. E você percebe que tudo que eu estou fazendo são traços e linhas, umas bolinhas, umas coisinhas, para significar que aqui foi uma ruína. O que será que os jogadores vão encontrar aqui? Você não precisa colocar elementos em todo lugar. Mas quanto mais você colocar, mais diferenciado isso vai ser. Vamos colocar aqui uma coisa que vai quebrar a cabeça dos jogadores. Uma pirâmide. É, amigo, uma pirâmide. Às vezes você coloca um elemento assim diferenciado e os jogadores vão pensar, meu senhor, o que é que isso está fazendo aqui? Talvez uma fenda. Para passar para o outro lado, você tem que saltar essa fenda. E o que será que tem lá embaixo? Será que é só mesmo um buraco? Ou será que tem... Você está entendendo? A gente vai fazendo essas coisas e vai preenchendo. E acaba que montar a aventura se torna tão divertido... Opa, estava torto. Se torna tão divertido quanto... jogá-la. Uma fenda. Que mais? Uma dica para você é, antes de começar o trabalho, deixa as canetas todas à mostra, tá? Para você não se perder muito. E então, a nossa mina perdida está pronta. O que é que você achou? Foi fácil, né? Tudo que você tem que fazer agora é fazer o sombreado. Isso é fácil mesmo. O que você achou? Fala aí nos comentários. É isso. Eu adoro vocês. Até a próxima.